Aleluia, 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 aleluia. Vimos sua estrela no oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava um menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retomaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de profundo silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos conceda a graça, o auxílio, para que compreendamos bem a palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, no clima do Natal, hoje nós encerramos esse tempo da celebração da chegada do menino Deus. Hoje nós nos despedimos do presépio. Domingo que vem ele já vai estar desmontado. E domingo que vem já vamos celebrar o batismo de Jesus já com 30 anos. Então vamos dar um salto grande. A festa que celebramos hoje abre para a gente um horizonte absolutamente seguro
para que nós caminhemos sem nenhuma dúvida acerca quem é Jesus. Vamos lá? O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis juntos que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: bradem, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Magos do Oriente, na verdade esse texto é um dos textos da Bíblia, do Novo Testamento, que mais tem uma vastidão de interpretações. Ele é base para muitas correntes e seitas gnósticas, muitas. Porque traz elementos estranhos ao ambiente da Bíblia e a gente precisa compreender esses elementos muito novos para a compreensão nossa. Magos do Oriente, hoje é consenso na igreja que existe uma enorme possibilidade do que eles seriam, mas o mais provável eram estudiosos, que buscavam alcançar a compreensão das coisas, da ciência, da astronomia, da física, da matemática, da química. Hoje há um consenso grande acerca disso. Mas isso também não, essa interpretação não tira a possibilidade de fazermos outros a partir daquilo que o Espírito Santo ajuda a gente a atualizar o texto para nós. Magos que vieram lá do Oriente. Oriente é chamado, para o povo da Bíblia, a região que ninguém de nós conhece. Numa expressão bem goiana, lá no Cafundó do Judas. Lá onde o Judas perdeu as botas. Mas, hora ou outra, Jerusalém é rota comercial, aparecem homens e mulheres, grupos ou pessoas do Oriente, trazendo as especiarias, os tecidos, e com um refino tão grande como o Oriente sempre teve, que causava um impacto enorme no Médio Oriente. Esses magos chegam fazendo uma pergunta a partir da sua cultura, da formação que eles têm. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Contam que eles receberam a graça de um sinal. Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso está bem no campo das interpretações do universo da astronomia e até da astrologia. Tem muita gente que mexe com essas ciências gnósticas e acha que é isso. Mas como a gente vai ver, é bem mais do que isso. Por gnose ou por seita, a gente entende o quê? Aquela pessoa que lê o texto, pega alguns elementos, algumas características que lhe agrada e dispensa o resto. Por exemplo, lê esse texto, fica especulando o que é a estrela, fica especulando o que são os magos, fica especulando o que são as ofertas que eles vão fazer lá no final, ouro, incenso e mirra, e não experimentam ser conduzido pelo texto a encontrar Jesus. O centro da mensagem é Jesus revelado. Então, é sempre chamado de seita ou de movimento gnóstico, aqueles que ficam nas exterioridades, na casca, e não se permitem serem conduzidos para dentro do mistério. Vamos lá? Uma pergunta que causa um alvoroço enorme. Versículo 3. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. A sua busca espiritual hoje, os seus anseios de fé,
os seus processos internos de busca de Deus, leva você de vez em quando a fazer algumas perguntas que causam perturbação aos reis deste mundo e às cidades deste mundo, ou suas perguntinhas são todas assim, de mediana para baixo? Quem faz pergunta simples, quem não aprofunda nos questionamentos, como diz Paulo, passa a vida cristã inteira bebendo leite, não amadurece, não recebe alimento de adulto. A gente precisa aprender a fazer perguntas. E a qualidade e a grandeza da pergunta decide o aprofundamento na resposta que recebemos. Aprender a fazer perguntas é fundamental no processo da fé. Tem gente que acha que se a gente fizer pergunta, você está duvidando, e é pecado duvidar, Deus vai castigar. Que bobagem. Se Deus não aceita que nós tenhamos dúvidas e façamos perguntas, Ele, sendo todo poderoso, não poderia começar um diálogo conosco? Ele sabe, Ele que nos criou, Ele sabe da nossa pequenez. Na verdade, Bento XVI diz que, a partir do momento em que Deus começa a dialogar conosco, Deus se rebaixa. Humildemente Deus desce. Por quê? Porque Ele sabe que nós temos questões primárias ou questões grandiosas. O que eles querem? Viemos adorá-lo. Por 3 vezes vai aparecer aí o verbo adorar. Na terceira vez a gente vai trabalhar o que é adorar. Vamos continuar com o texto. A adoração é o tema central da fé bíblica. É o centro da fé cristã. Se você não sabe o que é adorar, você está num prejuízo enorme, mas grande demais. Porque a adoração é o ápice da vida espiritual. Ápice. Então vamos ver como sermos preparados para a adoração. Versículo 4. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, o rei Herodes perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, todos juntos respondem, versículo 5, eles responderam: da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. Brada, menino, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Pronto. A pergunta que desconcertou Herodes faz Herodes querer aprofundar na fé. E ele alcança uma graça de conhecer a verdade da fé, embora ele não responda a essa graça. Imagina, faz um curso de Bíblia rápido com os sumos sacerdotes e os mestres da lei de Jerusalém. O rei, imagina. Recebe uma formação que diz, olha, Belém também é chamada de a menor de todas as cidades, debochada, porque Jerusalém é a capital, Belém que é a terra de Davi, dos descendentes. E o povo debocha, nossa, mas nasceu num lugarzinho simples demais, pequeno demais, insignificante demais. Os poderosos de Jerusalém. E os que dão curso a Herodes dizem que de lá vai sair um chefe, que vai ser o pastor do meu povo Israel. O que eles não sabem é que a pergunta que os magos fizeram, onde está o rei dos judeus, exige dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei ampliar a compreensão sobre quem é
Quem é o Messias que virá? Vamos lá? Versículo 7. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Serviço de inteligência do governo. Em segredo. Onde? Quando a estrela tinha aparecido. Olha a presunção do rei. Faz um cursinho de algumas horas. Leia, versículo 7. Então Herodes chamou, versículo 8. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes avisai-me, para que também eu vá. Segunda vez que aparece esta ideia, a adoração. O que é a adoração segundo os magos? O ambiente cultural dos magos, o ambiente de Herodes e o ambiente da fé cristã. Tem muita diferença. Vamos. Versículo 9. Depois que ouviram o rei, eles partiram e a estrela que tinham visto no oriente, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Continua. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Por quê? Porque Deus dá sinal para a gente, Deus dá pista para a gente. Você pode ser a criatura mais ignorante na fé. Deus sempre toma a iniciativa de comunicar-se com você. Às vezes não são as iniciativas padrões da religião. Na verdade, a teologia católica diz assim que quando envia missionário estrangeiro para uma outra terra, como o padre João americano que trabalhou aqui e ainda está aqui, a teologia católica ao enviar missionário diz assim, sempre aos missionários enviados: não esqueça que antes de você chegar lá para pregar o evangelho, o Espírito Santo já semeou as sementes do verbo naquela cultura, naquele povo. Quem é criado por Deus não nasce sem receber de Deus sinais sensíveis, indicando-lhe que rumo tomar. A pregação do evangelho e a formação da igreja precisa ser sempre a partir daquilo que o povo, cada cultura e cada povo tem como compreensão de Deus, sempre. Vocês mais jovens que passaram pelo ensino médio, sabem do bombardeio que muitos educadores, sobretudo nessas escolas mais caras, o prazer que os professores têm de deitar a lenha na igreja e dizer que a igreja manipulou a religião cristã, que o cristianismo é uma invencionice do Império Romano. E lasca o pau, e tem um monte de católico que acredita nisso. É claro que o cristianismo, e a fúria deles, é porque o cristianismo sempre, por exemplo, os missionários que aqui chegaram, trazendo negros para serem escravos, logo perceberam, porque lá na África, a imensa maioria das vezes, eram os negros que vendiam os negros. Não é? Muitas vezes. Tinha também mercadores brancos, mas muitos, eu tive em vários lugares na África em que quem vendia eram os negros que vendiam negros. Mas os missionários chegaram aqui no Brasil, viram o modo dos indígenas viver e disseram: opa, aqui tem um sinal de Deus. Não foi à toa que Anchieta logo se ocupou em criar uma gramática, abrir escola, dar formação e lutar pelos direitos dos negros, dos indígenas, porque eles tinham um padrão de organização com valores cristãos da vida comunitária, do trabalho coletivo, o senso comum, a relação com a criação, com a natureza, era tão forte que precisava ser preservado. Tinha sinais visíveis da presença de Deus. É claro que nada no mundo justifica o horror da escravidão. A escravidão do povo negro ou de qualquer povo deverá ser sempre um grave pecado
cometido por nós, do qual nós precisamos sempre nos recordar e dizer perdão, Senhor, porque fomos cúmplices com essas realidades que se opõem ao Senhor, ao plano, ao amor do Senhor. Então, os magos, que são gente pagã do Extremo Oriente, querem adorar. Entram na casa. Vamos, versículo 11. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Espere lá. Tem alguns estudiosos de Bíblia que dizem que essa expressão ajoelharam, no original grego que o Evangelho de Mateus foi escrito, a expressão que melhor traduz não é ajoelharam, mas ao verem um menino, caíram diante dele e o adoraram. Caíram. Porque a adoração e alcançar a graça de ficar na presença de Deus é sempre algo que arrebata-nos, tira a gente dessa contingência aqui. E aqui eu entro um pouco sobre adoração. Nós, católicos, falamos que adorar nós confundimos adorar com visita ao Santíssimo, ou com rezar diante do Santíssimo. Pelo amor de Deus, não deixe de visitar a capela do Santíssimo e rezar diante do Santíssimo o terço, ou as rezas que sua mãe, sua avó, sua madrinha te deu. Reze. Mas isso não é adorar. Isso prepara você para a adoração, mas não é ainda a adoração. A adoração significa você entrar em oração, pedir a Deus a graça de entrar no mistério do amor dele, e você é de tal forma tomada pela graça, que de repente você e Deus se misturam numa graça tão grande que vira uma realidade só. Por isso que os adoradores sempre caem, porque perdem o controle. Porque o controle total é dele, não é? O ajoelhar, o dobrar, o prostrar-se, ou cair diante dele significa perdi completamente tudo que eu tenho de o máximo de poder intelectual, cultural, científico, social, econômico, tudo que eu tenho, os títulos que eu tenho, diante dele não precisa nada. Quando a gente adora, comumente os místicos da Igreja Católica e também ortodoxa, também alguns das igrejas protestantes, dizem que quando a gente adora, a gente se funde com a realidade divina. E você pensa, mas isso é possível? É. Inclusive, todas as vezes que você participa da Santa Missa e recebe o corpo de Cristo, Deus entra em você na forma de alimento e de pão, e aquilo que a gente come vira a gente, não vira? Vira sangue, vira célula, vira massa muscular ou gordurinha, vira a gente mesmo. Então, Deus se mistura com a gente e se funde com a gente. Bento XVI diz que não tem nenhum prejuízo maior para a igreja, para o catolicismo, do que a gente ter tomado uma distância grande na participação da missa e não cultivar um ambiente da celebração eucarística que possibilita os participantes vivenciarem o ápice do encontro com Deus, a adoração. Bento diz que pagamos um preço caríssimo por não sermos mais adoradores dentro da missa. Às vezes tem pessoas que recebem a comunhão e passa na frente de todo mundo e vai lá para a capela do Santíssimo. Um absurdo. Tem cabimento. Você agora é sacrário, e não é você sozinho que vai para a capela.
você e todo mundo que está com você na igreja que recebeu o corpo de Cristo, nós nos tornamos, como diz a oração eucarística, um só corpo e um só espírito. A Eucaristia, ela tem dom, graça tão elevada, que faz o Cristo virar nossa carne e faz a gente virar corpo místico de Cristo. Irmã, irmão, talvez você vá demorar um tempo para alcançar esse amadurecimento. E isso precisa de disciplina, de silêncio interior, de vida de oração. Às vezes precisa de exercício penitencial, de jejum, de oração. Eu quero me aproximar mais profundamente de Deus, eu quero experimentar essa intimidade. Eu vou me preparar para ir para a missa, hoje, domingo, levantando 1 hora mais cedo, porque eu quero entrar numa intimidade enorme, porque a hora que eu receber o corpo de Cristo, eu quero ser arrebatado. Eu sonho, malucamente, com um dia em que a gente vai ter uma igreja assim, bem arejada, e todo mundo vai comungar e prostrar-se na igreja e ficar um longo tempo prostrado. Já tive a graça de celebrar assim, ou de conduzir adoração eucarística fazendo assim com as pessoas. É a coisa mais forte que eu já vivi na minha vida. Porque o prostrar-se tira de nós a presunção de querer controlar Deus, de querer dominar Deus, manipular Deus. O prostrar-se tira de nós a presunção de aproveitar que Deus está passando e pedir alguma coisa. O prostrar-se e o silenciar-se faz você dizer o que Santa Teresa diz: só Deus basta, mais nada. Amém? Agora veja o desfecho. Depois de adorarem, aí os magos dão para a gente uma catequese nova. Primeiro eles adoraram e depois eles serviram. No meio católico, por causa do engajamento na transformação do mundo, no meio católico se valoriza demais, o mais importante é o bem que a gente faz, o mais importante é a caridade que a gente pratica. Cuidado! O servir a Deus sem experiência de adoração vai fazer você ser uma pessoa boazinha, dependente da aprovação e do reconhecimento dos outros. Sempre. O bem que você vai fazendo, na medida que você vai praticando o bem que você pratica, vai inflando o seu ego de ressentimento, dizendo: essa igreja não me reconhece, esse padre não me valoriza, essa empresa onde eu faço tanto bem para todo mundo não me reconhece o bem que eu faço para todo mundo. A adoração faz você fazer o bem e você desaparecer e ele aparecer. Tá claro? Ego ferido, ego ressentido é o maior sinal de que a oferta que você deu, como os magos dão agora, está no caminho errado. Vamos aprender o certo? Tome lá. Depois, acharam, versículo 11. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Bradem, depois... ouro, incenso e mirra. Bento XVI tem um texto maravilhoso que ele diz assim: que presentezinhos mais inúteis para uma família pobre, que um menino nasceu e está dentro do coxo. Por que esses magos não levaram uma cesta básica? É bacana isso. Que presentezinhos assim, que para uma família na carência, significa coisa. Nós estamos precisando de coisa imediata. Uma cama para o menino, uma cama para o José e Maria, não é? Uma casa, não é? Alimento, água. Pronto.
Só que, diferente de nós, os magos fazem oferta para Deus, e a oferta que eles oferecem não faz a gente ficar olhando e fazendo elogio para eles, não faz a gente ficar olhando para a oferta e admirando a oferta. A oferta que eles fazem mostra para a gente quem é Jesus. O ouro, que é símbolo do poder, eles estão confessando em Jesus, na comunhão de Jesus com o Pai, Ele é onipotente, tem sobre tudo o poder. Ao oferecer o incenso, eles estão dizendo para nós que em Jesus, o Espírito Santo se manifesta com a onisciência, sabe tudo, conhece tudo. E ao dar a mirra, prefiguração da morte e ressurreição, diz para nós que em Jesus contemplamos a onipresença de Deus, está em tudo. Morto e ressuscitado se torna presente em todas as realidades. Portanto, ao dar presente para Jesus, os magos falam para nós que aquela estrela que os guiou prefigura a igreja que sai pelo mundo pregando o evangelho, mas aquela estrela que os guiou revela para eles e para nós que Jesus é a luz do mundo. E que não é para a gente ficar olhando nem para a estrela, para os astros, e adorando e vendo o que Saturno e Marte está fazendo para nós, mas olhar para Jesus. Olhar para Jesus, adorar Jesus. Ele é o Senhor de todo o poder, de toda sabedoria e de toda presença. Vou fazer uma pergunta bem desagradável, desconfortável, mais desconfortável que desagradável. O que você dá de você para Deus, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na colaboração para o mundo melhor? O que você faz para o mundo, o que você doa para o mundo? Seu filho, sua filha, vendo o que você faz lá em casa, descobre Deus a partir do que você faz ou descobre você? A nossa oferta tem que tirar o olho das pessoas de nós, da oferta, e nós e a oferta nos tornamos dom de Deus para conduzir as pessoas no conhecimento de Deus. Numa sociedade narcisista como a nossa, egóica como a nossa, fazer as coisas e conduzir as pessoas a experimentar e conhecer Deus talvez seja o desafio maior do cristianismo. Irmã, irmão, também ao dar o ouro, Bento XVI, os magos estão dizendo que quem crê em Jesus precisa entrar na política e na economia e trabalhar a dimensão da política e da economia do mundo, porque o ouro representa os bens e o poder. Ao dar o incenso, os magos indicam que nós temos que ser homens que engajamos-nos no aprofundamento e no conhecimento das coisas, da ciência e da tecnologia. Buscar no conhecimento soluções e melhoria para a vida do mundo. Ao dar a mirra, os magos estão dizendo para nós que nossa vida espiritual, nossa vida religiosa, tem que necessariamente ser uma vida que engaja no mundo e mostra ao mundo Deus e não a nós. Esses magos são muito sabidos mesmo, não são? Não merecem uma salva de palmas mais forte?
Não é bonito? Vocês estão assim bem abatidos com a festa de Natal e Ano Novo. Pesei na mão com o soninho de vocês, mas agora vamos meditar esse mistério e pedir a Jesus a graça de ajudar a gente a entrar nesse mistério. Ser tomado por esse mistério. Entrar nele e ele entrar na gente. Talvez você nunca pensou isso na sua vida. Comece a pedir a graça de ser uma adoradora, um adorador de Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Dirija ao Senhor a sua oração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, com toda a minha alma. Eu te louvarei, Senhor, teu santo nome, para sempre bendirei. Eu te adorarei, Senhor, de todo o coração, com toda a minha alma. Eu te adorarei, Senhor, teu santo nome, para sempre bendirei. Fiquemos em pé. Voltando-nos para o presépio, rezemos